Olá, terceira série. Vamos então para a nossa aula 2 de 3. Vamos falar um pouquinho sobre política? Peose. Vem aí o nosso cochicho. Vocês se lembram do filósofo Aristóteles? Acredito que sim. Vocês estudaram isso em filosofia, mas vamos relembrar rapidamente aqui. Aristóteles disse para a gente que o homem ele é um ser social, ou seja, por natureza ele precisa viver em sociedade, pertencer à coletividade. E ele também é um ser político, ele é capaz de pensar e de realizar ações para atender o bem comum. Então, vivendo em sociedade, ele exerce o papel dele político, participando da sociedade e se posicionando diante dela. Mas é interessante nós lembrarmos também qual a origem da palavra política. Nós temos aqui na telinha a palavra polis, que significa cidade, e política, ações referentes à vida em sociedade. Guarde bem esses dois conceitos. Então vamos lá, o que é polis? Polis é a cidade grega, lembra? Entendida como a comunidade organizada, né? Formada pelos cidadãos que eram os políticos, aqueles homens nascidos no solo da cidade, no solo da polis, que eram livres e iguais. Precisamos também lembrar que naquela época, as crianças, as mulheres, os estrangeiros e os escravos, eles não eram considerados cidadãos, diferente de hoje, né? Hoje, no século XXI, todos somos cidadãos, por isso todos somos políticos. A palavra política, ela tem origem na palavra grega polis. A palavra política, ela era usada para se referir aos assuntos relacionados à polis, à vida em coletividade. Dá para compreender agora por que o homem é um animal político? Então, Aristóteles, quando afirma que o homem é um ser político por natureza, né, ele é um ser social e político, ele quer dizer que, por natureza, nós temos necessidade de viver em sociedade e que precisamos desse convívio. E por reconhecer essa necessidade, cada cidadão deve se responsabilizar pela polis. Ah, mas não confunda o fato de nós sermos políticos com política partidária. São coisas bem diferentes. Nós sempre estamos nos posicionando, pensando e agindo em sociedade. Querem ver um exemplo? Fila do almoço do IECD. Lembram disso? Pois então, todo mundo querendo almoçar, se preparar para a aula do integral à tarde. Exatamente. Nós tínhamos alguns probleminhas, né? Tínhamos uma fila muito grande, muitos alunos. Então, cada um se posicionava de um jeito diante da fila. Pense aí qual era a sua atitude, como era o seu posicionamento. Temos também alguns alunos que ajudavam. Muitos alunos iam dar sugestões para a direção, iam trazer situações para discutir sobre a questão da hora do almoço, como poderiam minimizar os problemas. Alguns até ficavam lá, organizando os colegas, ajudando, orientando na fila. Isso tudo é questão de posicionamento, é questão de participação. Bom, você pode dizer, ah, mas eu nunca me meti, sempre fiquei neutra, nunca falei nada, nunca me envolvi. Gente, quando nós também achamos que não participamos das discussões, quando achamos que ficamos neutros, também estamos nos posicionando. O importante é pensar. As nossas ações, elas contribuem ou não para a sociedade? Ainda com o exemplo da hora do almoço, nós sabemos que a direção procurou ampliar o refeitório para melhorar a situação da hora do almoço, né? Para que mais alunos pudessem realizar a refeição ao mesmo tempo, diminuindo assim o tempo na fila e facilitando o acesso dos alunos ao refeitório, o que melhorou também
o início das aulas da tarde. Outra questão importante é que, apesar do aumento do refeitório, era preciso também que todos se comprometessem em respeitar a fila, né? Estão vendo como todos nós participamos da vida em sociedade, da coletividade, que querendo ou não, mesmo com todas as ações implementadas, nós também podemos contribuir para a melhoria ou não das situações? Todos nós somos responsáveis. Todos nós temos direitos, mas também temos deveres ao vivermos em sociedade. Nós vamos agora relacionar a história do Ubuntu com a questão da política educacional e a organização do sistema de ensino. Então vamos pensar o seguinte: a política educacional e a organização do sistema de ensino, ela está fundamentada, ela está estabelecida de acordo com os ideais de uma determinada sociedade. Uma sociedade, ela pretende formar que homens, que mulheres, que cidadãos? E qual sociedade que ela deseja? Quais são as aspirações que essa sociedade tem para o grupo? Então, esses princípios, esses valores vão nortear essas políticas e essa organização. Lá na história do Ubuntu, nós vemos também os princípios, os ideais de formação dos homens e mulheres daquele modelo de filosofia social, né? Nós vimos os valores, a solidariedade, o respeito, a coletividade, as diferenças. Vamos continuar. No slide anterior, nós falamos dos valores, dos princípios, né, que norteiam determinada política. Agora nós vamos falar um outro aspecto, mais do funcionamento, ok? Então vamos lá. Política educacional, nós já entendemos que são as ações que têm como foco a educação. A sociedade brasileira, ela é formada por vários sistemas. Sistema de segurança, sistema de saúde. Cada política pública trata desse sistema em específico. Então, as políticas públicas educacionais, elas vão tratar da educação, do ensino, das condições para que essa educação alcance as suas metas, né? Para que ela seja implementada atendendo aos ideais da sociedade, às necessidades do país, às aspirações. É claro que fundamentadas também não, né? Precisam estar fundamentadas, né? Respeitando a lei maior do país, que é a Constituição. Então, a Constituição, além de trazer o regulamento, né, as regras, também traz os princípios, os valores dessa sociedade. As políticas públicas, então, formam um elemento de normatização do Estado, ou seja, as regras, as leis que vão guiar a sociedade civil para garantir o direito universal à educação de qualidade e o desenvolvimento pleno do educando. Para isso, nós podemos compreender que essa política educacional, ela tem dimensões. Nós podemos dividir dimensões específicas que trabalham juntas: a dimensão administrativa, a dimensão pedagógica e a dimensão financeira. A administrativa está relacionada ao funcionamento das instituições, à divisão das responsabilidades, né, as regras de funcionamento. A pedagógica está envolvendo as questões filosóficas que norteiam a ação educacional, as teorias, os documentos também que tratam dessa organização, desse ensino. Exemplo, né, os currículos, as diretrizes curriculares, a parte financeira ligada aos investimentos, o que vai custear essa educação, que vai favorecer para que as metas sejam realmente atingidas e as ações possam ser implementadas.